Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo agora, se liga. Toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E tem um vídeo aqui que eu comentei sobre os 3 erros ao tomar creatina, que é o seguinte, pessoal. Questionamentos recorrentes e até dúvidas iguais, dúvidas semelhantes. Diabético pode tomar creatina? Hipertenso pode tomar creatina? E os idosos? Eu devo jogar a creatina em cima da comida para que com o carboidrato e a proteína isso aumente a absorção? Veja só, pessoal, essas são dúvidas, questionamentos recorrentes desse vídeo aqui que eu gravei sobre os 3 erros ao tomar creatina. De antemão eu agradeço, tá certo, o envio de cada uma dessas perguntas. Só que é o seguinte, para eu responder a tudo, eu estou precisando ali de 1 hora e meia por dia para responder a todos os comentários, todos os questionamentos. Então, por conta disso, eu preparei esse vídeo específico para descrever todos os questionamentos mais recorrentes. Então, se por algum motivo você ainda tem alguma dúvida sobre o uso da creatina, assista esse vídeo que certamente a sua dúvida vai estar respondida nele. Então, segue o vídeo. Bom, vamos dar sequência aqui. Usar creatina só nos dias de treino? Não. Creatina, ela tem um benefício ao uso crônico, contínuo e regular, tá certo? Você não precisa usar creatina só no dia de treino. Creatina não é pré-treino. Creatina não é especificamente algo que vai te dar energia, tá certo? Não diretamente. Os benefícios dela são ao uso contínuo, a longo prazo. Pega essa ideia aqui, eu sempre gosto de fazer as analogias. Imagina que seu corpo é um carro. Para que esse carro ande, você precisa jogar combustível. Esse combustível é o carboidrato. A creatina, ela também otimiza o processo de queima desse combustível. Só que um ponto que ela faz é aumentar o tamanho do seu tanque. Então, se você tem um carro com um tanque maior, você consegue armazenar mais energia. Se você armazena mais energia, e esse tanque se chama massa muscular, e aí você consegue desenvolver a sua modalidade com melhor performance, beleza? Um segundo ponto aqui, que tem muita gente perguntando isso. Veja só, você aumenta a absorção de creatina quando você coloca ela junto com carboidrato e proteína. Pessoal, isso não quer dizer que você precisa jogar o pó da creatina em cima do seu prato de comida. Veja só, se você joga creatina, se você ingere ela e em sequência você vai fazer o seu almoço, ou então se você fez o seu almoço e em sequência você toma creatina, você está colocando bem próximo da oferta de carboidrato e proteína, tá certo? Não precisa fritar a creatina em cima de um frango não, tá certo? Essa não é a lógica não. Vamos facilitar esse processo. Terceiro ponto, cara, é assim, as dúvidas elas são recorrentes. Se eu passar aqui, vocês vão ver que fica de fato em algum ponto humanamente impossível de responder a todo mundo. Então, assim, se porventura a sua resposta ela não foi dita, é porque tem muita pergunta, tá certo? Terceiro ponto, whey e creatina, pode? Claro que pode. O que é que tem no whey? É carboidrato e proteína. Então, se você consegue, e aí, veja, fica mais palatável, mais fácil de você ingerir do que ficar jogando a creatina em cima de um prato de almoço, né? Então, se você tem a disponibilidade de misturar o whey com a creatina, tá legal, pode sim. Começando aqui a falar sobre uma aba de doenças. Diabético pode tomar creatina? Gente, o que diabético não pode é ficar com glicemia fora da meta. Seja um diabético tipo 1, tipo 2, seja um diabetes gestacional, o que você precisa é manter seus níveis de glicemia dentro da faixa. E entendam uma coisa, músculo é uma esponja de glicemia. Então, se você, porventura, tem um excesso de glicemia, de açúcar nesse sangue, se você aumenta a sua massa muscular, isso vai absorver, vai sugar essa glicemia que está em excesso. E como é que você constrói massa muscular? Fazendo exercício, principalmente os exercícios de força, exercícios de resistência, jogando carboidrato. Aqui tem que ter um grande asterisco para o diabético. Carboidrato de boa qualidade, de baixo pico glicêmico, você sabendo contar, né, a quantidade de carboidratos, e aí já tem vídeo aqui no canal sobre o tema.
jogando proteína nesse músculo, e a creatina, ela ajuda no processo de construção de massa muscular. Então, não é a creatina que vai piorar o seu controle glicêmico, não é a creatina que vai piorar a sua função renal, mas sim o descontrole da sua glicemia. Então, diabético pode? Diabético não só pode, como deve fazer uso de creatina e de treinamento de força. Pegando o gancho, hipertenso pode tomar creatina? Mesma lógica. O que o hipertenso não pode é ficar com pressões fora da meta. E aí, buscando aquela analogia que seu corpo é um carro, que a energia vem dos alimentos, que é o combustível, que a creatina aumenta esse tanque do seu combustível, imagina que é o seguinte: pressão, ela é uma resistência. Então você tem um carro que está com muito trânsito. Então esse trânsito, esse carro vai se deslocar a velocidades mais baixas. Se você cria vias acessórias, se você cria atalhos para que esse carro ele tenha o fluxo dele, você facilita esse processo, você reduz esse controle, esse valor de pressão. E o que é que, novamente, creatina, junto com treinamento de força, junto com um bom aporte de carboidrato e de proteína, fazem no nosso corpo? Criam mais massa muscular. Massa muscular você precisa de sangue, vascularização. E aí esses vasos é como se fossem essas vias acessórias. Então hipertenso, novamente, semelhante ao diabético, não só pode, como deve fazer uso de todos esses mecanismos aqui. Inclusive, eu gravei um vídeo específico sobre qual o melhor treinamento para o paciente hipertenso. Tá certo? Existem alguns movimentos, alguns exercícios que têm um maior impacto em controlar a pressão de repouso, tá certo? Isometria, treinamento de força, treinamento aeróbico, né? Como as pessoas imaginam, eu tenho pressão alta, eu vou fazer minha caminhada. Olha só, tem coisa mais impactante para ser feito antes do que essa caminhada. Então, se você tem interesse, assiste esse vídeo, ficou bem legal, tá certo? Sempre baseado em evidência, tá bom? Tudo isso aqui que eu tô falando não está saindo da minha boca simplesmente não. Eu pego em arquivo científico, coisas bem estudadas, bem elaboradas e tento passar um pouco mais mastigado para vocês. O idoso pode tomar creatina? Vai pegar a mesma lógica desses dois anteriores que eu comentei. Uma coisa que a gente tem que aprender que envelhecer é diferente de adoecer. E o que é que impacta nesse processo de um envelhecimento ativo, reduzindo as chances de adoecimento? Você tendo massa muscular. É o sistema efetor, é a capacidade de você ter a sua autonomia e a sua funcionalidade. O que é autonomia? Capacidade de você tomar as suas decisões. E existe uma relação entre a sua massa muscular e a sua capacidade cognitiva. Então você mantém o seu cérebro mais bem ativo, mais bem funcionante, quando você tem uma boa massa muscular. Tem um estudo da USP, da parte da psiquiatria, eu vou deixar também um dos links aqui no acesso para quem tiver curiosidade, que a conclusão eu achei fantástica. O nosso cérebro, ele não só se beneficia, como ele requer a prática de exercício para funcionar bem. Isso aqui é quase uma poesia para os praticantes de exercício físico, tá certo? Mais um ponto. Exercício é remédio. Peguem sempre essa ideia. Ponto recorrente aqui. Creatina causa lesão renal? Não. O que causa lesão renal é pressão fora da meta, glicemia fora da meta, excesso de peso, baixo consumo de água ao longo do dia. E se você, porventura, já tem alguma doença renal estabelecida, assim como, veja só, para o paciente que é hipertenso, para o paciente que é diabético, para o idoso que possui algumas dessas comorbidades, não façam nenhuma intervenção sozinho, tá certo? Eu não estou estimulando ninguém aqui a simplesmente chegar lá, eu vou tomar minha creatina e vou parar as minhas outras medicações ou não vou ter meu segmento ambulatorial. Não. Façam e tenham um segmento médico contínuo, regular, para que você seja mais assertivo nessas ações, tá bom? Só que, de um contexto geral, a creatina não piora a função renal, tá certo? Já tem um bocado de vídeo aqui também sobre o tema. A ideia é maratonar o canal. Vocês mandam os comentários, só que assim, a maior parte das explicações já estão aqui no vídeo. E eu coloco algumas playlists para deixar um pouco mais acessível, mais direcionado para vocês. Dá trabalho gravar isso aqui, então é uma via de mão dupla. Eu estou colocando as informações, as orientações para vocês, então eu preciso da atenção de vocês, tá certo? Mais uma pergunta aqui, que também vem de maneira recorrente. Qual a dose de creatina tomar por dia? Bom, a faixa de fazer a conta
é entre 0,03 a 0,1 grama por quilo de peso. Então, se você tem uma pessoa com 70 quilos, você vai ter uma média ali entre 3 a 6 gramas que você vai ter de faixa de ação. Obviamente, algumas pessoas pesam mais e aí você tem demandas metabólicas maiores e não necessariamente você simplesmente aumentar, eu vou usar 10, 15, 20 gramas por dia, que vai chegar a sempre ter o aumento aí desses benefícios, porque existe uma saturação de receptor, tá certo? Mesmo que você pese 100 quilos, não vai chegar a usar 10 gramas de creatina por dia. Pode existir essa demanda, depende da individualidade da pessoa. E aí, para isso, precisa ter um acompanhamento com um profissional habilitado para entender qual é essa relação dessa proporção de massa muscular por essa massa de gordura e quais são as demandas, as necessidades metabólicas do paciente. Comentei sobre o idoso, tem sobre a faixa pediátrica também. Crianças / adolescentes precisam estabelecer algumas necessidades. Então, se você tem mais altos volumes, intensidade de treino e se você tem uma intenção competitiva, uma intenção de profissionalizar esse adolescente, você tem estudos já com moderada recomendação para você fazer uso dessa suplementação. Porque a creatina é um conjunto de aminoácidos que são produzidos no nosso próprio corpo, que você consome na sua dieta. Então, se você tem uma ingesta de carne, leite, ovos, proteína basicamente de origem animal, você vai ter uma oferta de creatina, só que uma oferta menor do que a gente conseguiria com essa suplementação. Para vocês terem uma ideia, para vocês conseguirem esses 5 gramas de creatina, que eu falei que seria uma zona média, você precisaria consumir 1 quilo de carne por dia. E aí, por questões, diversos motivos, questões financeiras, de tempo, da própria capacidade de digerir as coisas, isso fica um pouco fora de zona, um pouco fora de meta. Então, por isso que a gente tem essa indicação. E se você chega até aqui agora o vídeo, cara, não esquece de deixar seu like. Tem alguma dúvida, algum comentário? Assiste o vídeo novamente, que muito provavelmente sua resposta foi colocada. Mas se porventura você ainda tem algum questionamento, joga aqui que vamos ter um bate-papo. Não esquece, pelo amor de Deus, de fazer a inscrição. Em média, 8% das pessoas que visualizam o canal estão inscritas nele. Então imagina se eu conseguisse chegar a 100%. Quanto que esse volume de informações que eu estou compartilhando beneficiariam as pessoas. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo.